Céu e Inferno, parte 2, capítulo 3, Espíritos em Condições Medianas. Joseph Bray, falecido em 1840 e evocado em Bordeaux por sua neta em 1862. O homem honesto segundo Deus ou segundo os homens. Caro avô, podeis dizer-me como vos encontrais no mundo dos espíritos, dando-me quaisquer pormenores úteis ao nosso progresso? Resposta: tudo o que quiseres, querida filha. Eu expio a minha descrença. Porém, grande é a bondade de Deus, que atende às circunstâncias. Sofro, mas não poderias imaginar, é o desgosto de não ter melhor aproveitado o tempo aí na terra. Como? Pois não viveste sempre honestamente? Resposta: sim, no juízo dos homens. Mas há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. E uma vez que desejas destruir-te, procurarei demonstrar-te a diferença. Aí entre vós é reputado honesto aquele que respeita as leis de seu país. Respeito arbitrário para muitos. Honesto é aquele que não prejudica o próximo ostensivamente, embora lhe arranque muitas vezes a felicidade e a honra, visto o Código Penal e a opinião pública não atingirem o culpado hipócrita. Em podendo gravar na pedra do túmulo um epitáfio de virtude, julgam muitos terem pago sua dívida à humanidade. Erro. Não basta para ser honesto perante Deus ter respeitado as leis dos homens. É preciso, antes de tudo, não haver transgredido as leis divinas. Honesto aos olhos de Deus será aquele que, possuído de abnegação e amor, consagre a existência ao bem, ao progresso de seus semelhantes. Aquele que, animado de um zelo sem limite, for ativo na vida, ativo no cumprimento dos deveres materiais, ensinando e exemplificando aos outros o amor ao trabalho. Ativo nas boas ações, sem esquecer a condição de servo ao qual o Senhor pedirá contas um dia, no emprego do seu tempo. Ativo finalmente na prática do amor de Deus e do próximo. Assim, o homem honesto perante Deus deve evitar cuidadoso as palavras mordazes, veneno oculto sob flores, que destrói reputações e acabrunha o homem, muitas vezes cobrindo-o de ridículo. O homem honesto, segundo Deus, deve ter sempre cerrado o coração a quaisquer germe de orgulho, de inveja e de ambição. Deve ser paciente e benévolo para com os que o agridem. Deve perdoar no fundo da alma, sem esforços e, sobretudo, sem orientação, a quem quer que o ofenda. Deve, enfim, praticar o preceito conciso e grandioso que se resume no amor de Deus sobre todas as coisas e do próximo como a si mesmo. Eis aí, querida filha, aproximadamente o que deve ser um homem honesto perante Deus. Pois bem, ter-o-ia eu sido? Não. Confesso sem corar que faltei a muitos desses deveres, que não tive a atividade necessária, que o esquecimento de Deus impeliu-me a outras faltas, as quais, por não serem passíveis às leis humanas, nem por isso deixam de ser atentatórias à lei de Deus. Compreendendo-o, muito sofri, e assim é que hoje espero mais consolado a misericórdia desse Deus de bondade, que perscruta o meu arrependimento. Transmite cara filha, repete tudo o que aí fica e a quantos tiverem a consciência onerada, para que reparem suas faltas à força de boas obras, a fim de que a misericórdia de Deus se estenda por sobre eles. Seus olhos paternais lhes calcularão as provações, suas mãos potentes lhes apagará as faltas. Outra mensagem, outro espírito. Senhora Helene Michel, jovem de 25 anos, falecida subitamente no lar, sem sofrimento, sem causa previamente conhecida. Rica e um tanto frívola, a leviandade de caráter predispunha-a mais para as futilidades da vida do que para as coisas sérias. Não obstante, possuía um coração bondoso, era dócil, afetuosa e caritativa. Evocada 3 dias após a morte por pessoas conhecidas, exprimia-se assim, abre aspas,
Não sei onde estou. Que turbação me cerca? Chamaste-me e eu vim. Não compreendo por que não estou em minha casa. Lamento a minha ausência quando presente estou, sem poder fazer-me reconhecida. Meu corpo não mais me pertence, e, no entanto, eu lhe sinto a algidez. Quero deixá-lo e mais a ele me prendo sempre. Sou como que duas personalidades. Oh, quando chegarei a compreender o que comigo se passa? É necessário que vá lá ainda, meu outro eu, que lhe sucederá na minha ausência. Adeus. Nota: o sentimento de dualidade, que não está ainda destruído por uma completa separação, é aqui evidente. Caráter volúvel, permitindo-lhe a posição e a fortuna, a satisfação de todos os caprichos, deveria igualmente favorecer as tendências de leviandade. Não admira, pois, tenha sido lento o seu desprendimento, a ponto de 3 dias após a morte sentir-se ainda ligado ao invólucro corporal. Mas como não possuísse vícios sérios e fosse de boa índole, essa situação nada tinha de penosa e não deveria prolongar-se por muito tempo. Evocada novamente, depois de alguns dias, as suas ideias estavam já muito modificadas. Eis o que ela disse. Obrigada por haver orado por mim. Reconheço a bondade de Deus que me subtraiu os sofrimentos e apreensões consequentes ao desligamento do meu espírito. A minha pobre mãe será dificílimo resignar-se. Entretanto, será confortada e o que a seus olhos constitui sensível desgraça era fatal e indispensável para que as coisas do céu se lhe tornassem no que devem ser. Tudo. Estarei ao seu lado até o fim de sua provação terrestre, ajudando-a a suportá-la. Não sou infeliz, porém, muito tenho ainda a fazer para aproximar-me da situação dos bem-aventurados. Pedirei a Deus me conceda voltar a essa terra para a reparação do tempo que aí perdi nesta última existência. A fé vos ampare, meus amigos. Confiai na eficácia da prece, principalmente quando partida do coração. Deus é bom. Pergunta: levaste muito tempo a reconhecer-vos? Resposta: compreendi a morte no mesmo dia em que por mim orastes. Pergunta: era doloroso o estado de perturbação? Não, eu não sofria. Acreditava sonhar e aguardava o despertar. Minha vida não foi isenta de dores, mas todo ser encarnado neste mundo deve sofrer. Resignando-me à vontade de Deus, a minha resignação foi por ele levada em conta. Graças vos sou pelas preces que me auxiliaram no reconhecimento de mim mesma. Obrigada, voltarei sempre com prazer. Adeus. Helene. Agora a mensagem de Marquês de São Paulo. Falecido em 1860 e evocado a pedido de uma de suas irmãs, consoror da Sociedade de Paris, em 16 de maio de 1861. Evocação. Eis-me aqui. Vossa irmã nos pediu para evocar-vos, pois, conquanto seja médium, não está ainda bastante desenvolvida. Responderei da melhor forma possível. Em primeiro lugar, ela deseja saber se sois feliz. Resposta: estou na erraticidade, estado transitório que não proporciona uma felicidade sem castigos absolutos. Permanecestes por muito tempo inconsciente do vosso estado? Resposta: estive muito tempo perturbado. Só voltei a mim para bendizer da piedade dos que, lembrando-se de mim, por mim oraram. E podeis precisar o tempo dessa perturbação? Não. Quais os parentes que reconhecestes primeiro? Minha mãe e meu pai, os quais me receberam ao despertar, iniciando-me em nova vida. A que atribuir o fato de parecer que nos últimos extremos da moléstia confabuláveis com as pessoas caras da terra? Resposta: ao conhecimento antecipado pela revelação do mundo que viria habitar. Vidente antes da morte, meus olhos só se turbaram no momento da separação do corpo,
porque os laços carnais eram ainda muito vigorosos. Como explicar as recordações da infância que de preferência vos ocorriam? Ao fato de o princípio de se identificar mais com o fim que com o meio da vida. Como explicar isso? Importa dizer que os moribundos lembram e veem, como reflexo consolador, a pureza infantil dos primeiros anos. Notinha. É provável, por motivo providencial, semelhante que os velhos, à proporção que se aproximam do termo da vida, têm por vezes nítida lembrança dos mais ínfimos episódios da infância. Porque, referindo-vos ao corpo, faláveis sempre da terceira pessoa? Porque era vidente, como o Volo disse, e sentia claramente as diferenças entre o físico e o moral. Essas diferenças, muito amalgamadas entre si pelo fluido vital, tornam-se distintíssimas aos olhos dos moribundos clarividentes. Comentário. Eis aí uma particularidade singular da morte deste senhor. Nos seus últimos momentos, ele dizia sempre: ele tem sede, é preciso dar-se de beber. Ele tem frio, é preciso aquecê-lo. Sofre em tal ou tal região, etc. E quando se dizia: mas sois vós que tendes sede? Respondia: não, é ele. Aqui ressaltam perfeitamente as duas existências. O eu pensante está no espírito e não no corpo. O espírito, em parte, desprendido, considerava o corpo outra individualidade, que, a bem dizer, lhe não pertencia. Era, portanto, ao seu corpo que ele se fazia mister descedentar, e não a ele espírito. Este fenômeno nota-se também em alguns sonâmbulos. O que disseste sobre a reaticidade do vosso espírito e sua respectiva perturbação levaria a duvidar da vossa felicidade, ao contrário do que poderia inferir das vossas qualidades. Demais, há espíritos errantes felizes e infelizes. Resposta: estou num estado transitório. Aqui as virtudes humanas passam a ter seu justo valor. Certo, esse estado é 1000 vezes preferível ao da minha encarnação terrestre. Mas porque alimentei sempre aspirações ao verdadeiramente bom e belo, minha alma não ficará satisfeita senão quando se alçar aos pés do Criador. Agora a mensagem do Sr. Cardon, médico. Passaram uma parte da sua vida na marinha mercante, como médico de navio baleeiro, adquirindo em tal ambiente ideias um tanto materialistas. Recolhido à cidade de J, exerceu aí a modesta profissão de médico da roça. Havia algum tempo adquirira a certeza de estar afetado de uma hipertrofia do coração, e sabendo a moléstia incurável, deixava-se abater pela perspectiva da morte, num estado de melancolia inconsolável. Predisse o dia certo do falecimento, com antecipação de cerca de 2 meses. E chegado o momento, ele reuniu a família para dizer-lhe o último adeus. Estando abeirados no seu leito, a esposa, a mãe, os 3 filhos e outros parentes, quando a primeira tentava erguê-lo, ele prostrou-se, tornando-se um roxo lívido e fechando os olhos pelo que foi julgado morto. A esposa colocou-se então de permeio para ocultar aos filhos este espetáculo. Minutos depois, o doente reabriu os olhos. Sua fisionomia, por assim dizer, iluminada, tomou radiante expressão de beatitude e ele exclamou: ó meus filhos belo, sublime, ó a morte, que benefício, que coisa suave. Morto, senti-me minha alma elevar-se bem alto. Porém, Deus me permitiu voltar para dizer-vos: não lamenteis a minha morte, que é a libertação. Que eu vi as impressões, que eu não posso descrever-vos a magnificência de tudo quanto vi. As impressões que experimentei, mas não poderíeis compreendê-la. Ó meus filhos, comportai-vos sempre de modo a merecer esta inefável felicidade, reservada aos homens de bem. Vivei conformemente aos preceitos da caridade. Do que tiverdes dai uma parte aos necessitados.
Minha querida mulher, deixo-te numa posição um pouco lisonjeira. Temos dívidas a receber, mas eu te conjuro a não atormentares os nossos devedores. Se estiveres em apuro, espera que possa pagar, e aos que não o puderem fazer, perdoa-lhes. Deus te recompensará. Tu, meu filho, trabalha para manteres tua mãe. Se honesto sempre, e guarda-te de fazer algo que possa manchar nossa família. Toma esta cruz, herança de minha mãe. Não a deixes nunca, e oxalá te recorde ela sempre os meus derradeiros conselhos. Meus filhos, ajudai-vos, apoiai-vos mutuamente, para que a boa harmonia reine entre vós. Não sejais vaidosos nem orgulhosos. Perdoai aos vossos inimigos, se quiseres, que Deus vos perdoe. Depois, fazendo-o chegar a si, tomou-lhe as mãos, acrescentando: Filhos, eu vos abençoo. E seus olhos encerraram-se desta vez para sempre. Seu rosto, porém, conservou uma expressão tão imponente que até o momento de ser amortalhado, numerosa turba veio contemplá-lo, tomada de admiração. Tendo-nos um amigo de família fornecido esses pormenores, assaz interessantes, lembrando-nos que a evocação podia tornar-se instrutiva a todos nós e útil ao próprio espírito. Evocação. Estou perto de vós. Relato-nos as circunstâncias em que se deu a vossa passagem e ficamos cheios de admiração. Quereis ter a bondade de nos descrever ainda mais minuciosamente o que viste no intervalo do que poderíamos denominar as vossas duas mortes? Resposta: o que vi, e poderíeis compreendê-lo? Não sei, visto como não encontraria expressões apropriadas à compreensão do que pude ver durante os instantes em que me foi possível deixar o envoltório mortal. E sabeis em que lugar estivestes? Seria longe da Terra, em outro planeta ou no espaço? Resposta: o espírito não mede distância, nem lhe conhece ao valor como a vós acontece. Arrebatado por não sei que agente maravilhoso, eu vi os esplendores de um céu, desses que só em sonho podemos imaginar. Esse percurso através do infinito fazia-se com celeridade tal que eu não pude precisar os instantes nele empregados pelo meu espírito. E fruís atualmente a felicidade que entrevistes? Não. Bem desejara poder fruí-la, mas Deus não deveria recompensar-me de tal maneira. Revoltei-me muitas vezes contra os pensamentos abençoados que o coração meditava e a morte parecia-me uma injustiça. Médico incrédulo, eu havia assimilado na arte de curar uma aversão profunda à segunda natureza, que é o nosso impulso inteligente divino. Para mim, a imortalidade da alma não passava de uma ficção própria, para seduzir a naturezas pouco instruídas, embora o nada me espantasse, maldizendo o misterioso agente que atua perenemente. A filosofia desviara-me sem que eu desse por isto de compreensão da grandeza do Eterno que sabe distribuir a dor e a alegria para ensino da humanidade. Logo após o definitivo desprendimento, você reconheceu o vosso estado? Não, eu só me reconheci durante a transição que o meu espírito experimentou para percorrer a etérea região. Isso, porém, não ocorreu imediatamente, sendo-me preciso alguns dias para o meu despertar. Deus concedera-me uma graça em razão de que vos vou explicar. A minha primitiva descrença não mais existia. Tornara-me crente antes da morte, depois de haver cientificamente sondado com gravidade a matéria que me atormentava, de não haver encontrado ao fim das razões terrestres senão a razão divina, que me inspirou e consolou, dando-me coragem mais forte que a dor. Assim, bendizia o que amaldiçoara. Eu encarava a morte como uma libertação. A ideia de Deus é grande como o mundo. Oh, que supremo consolo na prece que nos enternece e comove. Ela é o elemento mais positivo da nossa natureza imaterial. Foi por ela que compreendi que criei firme, soberanamente, e por isso Deus, levando em conta os meus atos, houve por bem recompensar-me antes do termo da minha encarnação. Poder-se dizer que estiveste morto nessa primeira crise? Resposta: sim e não. Tenho o espírito abandonando o corpo.
Naturalmente a carne extinguia-se, entretanto, retomando posse da morada terrena, a vida voltou ao corpo que passou por uma transição, por um sono. E sentis então os laços que vos prendiam ao corpo? Resposta: sem dúvida. O espírito tem um grilhão fortíssimo a prendê-lo, e não entra na vida natural antes que dê o último estremecimento da carne. Como, pois, na vossa morte aparente e durante alguns minutos, pôde o vosso espírito desprender-se súbita e imperturbavelmente, ao passo que o desprendimento efetivo se fez acompanhar da perturbação por alguns dias? Parece-nos que no primeiro caso, os laços entre corpo e espírito, subsistindo mais que do segundo, o desprendimento deveria ser mais lento, ao contrário justamente do que se deu. Resposta: tendes muitas vezes evocado um espírito encarnado, recebendo respostas exatas. Eu estava na condição destes tais, porque Deus me chamava e os seus servidores me diziam: vem. Obedeci, agradecendo-lhe o favor especial que houve por bem conceder-me, para que pudesse entrever, compreendendo a sua infinita grandeza. Obrigado a vós, que antes da morte real me permitistes doutrinar os meus para que façam boas e justas encarnações. Donde provinham as belas palavras que, após o despertar, dirigistes à vossa família? Era o reflexo do que tinha visto e ouvido. Os bons espíritos inspiravam minha linguagem e davam fulgor à minha fisionomia. Que impressão julgais ter a vossa revelação produzido nos assistentes, notadamente dos vossos filhos? Surpreendente, profunda, a morte não é mentirosa. Os filhos, por mais ingratos que possam ser, curvam-se sempre à encarnação que termina. Se pudéssemos penetrar o coração dos filhos, junto de um túmulo entreaberto, vê-lo-íamos apenas a palpitar de sentimentos verdadeiros, sinceros, tocados pela mão secreta dos espíritos que dizem em todos os pensamentos: tremeis se duvidais, a morte é a reparação, a justiça de Deus. Eu vos asseguro, em que pese aos incrédulos, que a minha família e os amigos creram nas palavras por mim pronunciadas antes da morte. Eu era, ao demais, intérprete de um outro mundo. Dizendo não gozardes da felicidade entrevista, pode inferir-se que sejais infeliz? Resposta: não. Uma vez que me tornei crente antes da morte, e isto de coração e consciência. A dor acabrunha nesse mundo, mas fortalece sob o ponto de vista do futuro espiritual. Notai que Deus teve em conta as minhas preces e a crença nele depositada em absoluto. Estou firme no caminho da perfeição e chegarei ao fim que me for permitido lobrigar. Aos vossos destinos, esta permuta fraternal é de caridade e é a alavanca que põe em comunhão os espíritos de todos os mundos. Acaso quereríeis dirigir algumas palavras à vossa mulher e filhos? Peço a todos os meus que acreditem no Deus poderoso, justo e imutável, na prece que consola e alivia, na caridade que é a mais pura prática da encarnação humana. Peço-lhes que se lembrem que do pouco também se pode dar, pois o óbolo do pobre é o mais meritório aos olhos de Deus. Desse Deus que sabe que muito dá um pobre, mesmo que dê pouco. O rico precisa dar muito, e repetidamente, para merecer outro tanto. O futuro é a caridade, a benevolência em todos os atos. É considerar que todos os espíritos são irmãos, sem se preocupar jamais com as 1000 pueris vaidades da terra. Tereis rude provações, querida, amada família. Aceitai-as, porém, corajosamente, lembrando-vos de que Deus as vê. Repeti a miúde esta prece: Deus de amor e bondade, que tudo faculta e sempre dá-nos força superior a todas as vicissitudes. Torna-nos bons, humildes e caridosos, pequenos pela fortuna e grandes de coração. Permiti seja espírita o nosso espírito na terra, a fim de melhor te compreendermos e te amarmos. Seja teu nome emblema de liberdade. Ó meu Deus, o Consolador de todos os oprimidos, de todos os que necessitam amar, perdoar e crer. Cardon.
Agora a mensagem de Eric Stanislas. Comunicação espontânea. Sociedade de Paris, agosto de 1863. Que ventura nos proporciona as emoções vivamente sentidas por valorosos corações. Ó suaves pensamentos que vindes abrir o caminho da salvação a tudo que vive e que respira material e espiritualmente. Não deixe jamais o bálsamo consolador de derramar-se profusamente sobre vós e sobre nós. De que expressões nos servimos que traduzam a felicidade dos irmãos desencarnados ou perscrutam o amor que une a todos? Ah, irmãos, quando bem, por toda parte que de sentimento suave, elevado e simples como vós, como a vossa doutrina, sois chamados a implantar ao longo da estrada a percorrer, mas também quanto vos será outorgado antes mesmo de terdes adquirido direitos. Assisti a tudo quanto se passou esta noite. Ouvi, compreendi e vou procurar o meu nuto cumprir a meu dever e instruir a classe dos espíritos imperfeitos. Ouvi, eu estava longe de ser feliz, abismado na imensidade do infinito. Os meus padecimentos eram tanto mais intensos quanto difícil me era o compreendê-los. Bendito seja Deus, que me permitiu vir a um santuário que não pode ser franqueado impunemente pelos maus. Amigos, quanto vos agradeço, quanto de forças entre vós recobrei. Ó homens de bem, reuni-vos constantemente. Estudai uma vez que não podeis duvidar dos frutos das reuniões sérias. Os espíritos que têm muito ainda a aprender, os que ficam voluntariamente inativos, preguiçosos, esquecidos dos seus deveres, podem encontrar-se em virtude de circunstâncias fortuitas ou não, aí entre vós. Então, fortemente tocados, quantas vezes lhe é dado, reconhecendo-se, entreverem um fim, o objetivo cobiçado, ao mesmo tempo que procurarem, fortes pelo exemplo que lhes dais, os meios de fugir ao penoso estado que os avassala. Com grande satisfação me constituo intérprete das almas sofredoras, porquanto é a homens de coração que me dirijo na certeza de não ser repelido. Ainda uma vez, aceitai, pois, homens generosos, a expressão do meu reconhecimento, em particular e em geral de todos a quem tanto bem tendes feito, talvez sem o saberdes. Eric Stanislas. O Guia do Médium. Meus filhos, este é um espírito que sofreu muito tempo transviado do bom caminho. Agora compreendeu os seus erros, arrependeu-se e volveu os olhos para Deus que negara. A sua posição não é a de um infeliz, porém ele aspira à felicidade e não mais sofre. Deus permitiu-lhe esta audição para que desça depois a uma esfera inferior, a fim de instruir e estimular o progresso de espíritos que, como ele, transgrediram a lei. É a reparação que lhe compete. Afinal, ele conquistará a felicidade, porque tem força de vontade. Agora o espírito de Senhora Ana Belleville. Jovem mulher falecida aos 35 anos de idade, após cruel enfermidade. Vivaz, espirituosa, dotada de inteligência rara, de meticuloso critério e eminentes qualidades morais. Esposa e mãe de família devotada, ela possuía ao demais uma integridade de caráter pouco comum e uma fecundidade de recursos que a trazia sempre a coberto das mais críticas eventualidades da existência. Sem guardar ressentimento das pessoas de quem poderia queixar-se, estava sempre pronta a prestar-lhes oportuno serviço. Intimamente ligada à sua pessoa, desde longos anos, podemos acompanhar todas as fases da sua existência, bem como todas as peripécias do seu fim. Proveio de um acidente a moléstia que havia de levá-la, depois de a reter 3 anos de cama, presa dos mais cruéis sofrimentos. Aliás, suportados até o fim com uma coragem heróica, e a despeito dos quais a graça natural do seu espírito jamais a abandonou. Ela acreditava firmemente na existência da alma e da vida futura, mas pouco se preocupava com isso. Todos os seus pensamentos se relacionavam com o presente, que muito se importava
posto não tivesse medo da morte e fosse indiferente aos gozos materiais. A sua vida era simples e sem sacrifício abria mão do que não podia obter, mas possuía inato sentimento do bem e do belo, que apreciava até nas coisas mínimas. Queria viver menos para si que para os filhos, avaliando a falta que lhe faria, e era isso que aprendia a vida. Conhecia o Espiritismo, sem o ter estudado a fundo. Interessava-se por ele, mas nunca pôde fixar as ideias sobre o futuro. Este era para ela uma realidade, mas não lhe deixava no espírito uma impressão profunda. O que praticava de bom era o resultado de um impulso natural, espontâneo, sem ideia de recompensa ou de penas futuras. Já muito era desesperador o seu estado e eminente o desenlace, circunstância que ela própria não ignorava. Um dia, achando-se ausente o marido, sentiu-se desfalecer e compreendeu que a hora era chegada. Embaciando-se-lhe a vista, a perturbação a invadia, sentindo todas as angústias da separação. Custava-lhe, contudo, a morte antes da volta do esposo, fazendo supremo esforço sobre si mesma, murmurando: não quero morrer. Então sentiu renascer-lhe a vida e recobrou o uso pleno de suas faculdades. Quando o marido chegou, disse-lhe: eu ia morrer, mas quis aguardar a tua vinda. Por isso que eu tinha algumas recomendações a fazer-te. Assim se prolongou a luta entre a vida e a morte por 3 meses ainda, tempo que mais não foi que dolorosa agonia. Evocação do dia seguinte após a morte. Meus bons amigos, obrigada pelo interesse que eu vos mereço. Demais, foste para mim como bons parentes. Pois bem, regozijai-vos, porque sou feliz. Confortai meu pobre marido e velai por meus filhos. Eu segui logo para junto deles depois que desencarnei. Podemos supor que a vossa perturbação não foi longa, uma vez que nos respondeis com lucidez. Ah, meus amigos, eu sofri tanto, e vós bem sabeis que sofria com resignação. Pois bem, a minha provação está concluída. Não direi que esteja completamente libertada. Não, mas o certo é que não sofro mais. E isso para mim é um grande alívio. Desta feita estou radicalmente curada, porém preciso ainda do auxílio das vossas preces para vir mais tarde colaborar convosco. Pergunta: qual poderia ser a causa dos vossos longos sofrimentos? Resposta: um passado terrível, meu amigo. Podeis revelar-nos este passado? Resposta: deixai que eu esqueça um pouco. Paguei o que tão caro. Evocação um mês depois da morte. Agora que deveis estar completamente desprendida e que melhor nos reconheceis, muito estimaríamos ter convosco uma palestra mais explícita. Podereis, por exemplo, dizer-nos qual a causa da vossa prolongada agonia? Estiveste durante 3 meses entre a vida e a morte. Obrigada, meus amigos, pela vossa lembrança, como pelas vossas preces. Quão salutares me foram essas e como concorreram para a minha libertação. Tenho ainda necessidade de ser confortada. Continuai a orar por mim. Vós compreendeis o valor da prece. As que dizeis não são de modo algum fórmulas banais, como as murmuradas por tantos outros que eles não medem o alcance, o fruto de uma boa prece. Sofri muito, porém os meus sofrimentos foram largamente compensados, sendo-me permitido estar muitas vezes perto dos queridos filhos que deixei com tanto pesar. Prolonguei por mim mesma esse sofrimento. O desejo ardente de viver, por amor dos filhos, fazia com que me agarrasse de alguma sorte à matéria, e ao contrário dos outros, eu não queria abandonar o desgraçado corpo com o qual era forçoso romper, se bem que ele fosse para mim um instrumento de tantas torturas. Eis aí a razão da minha longa agonia. Quanto à moléstia e aos padecimentos decorrentes, eram expiação do passado, uma dívida a mais que paguei. Ah, meus bons amigos, se eu vos tivesse ouvido, quanta mudança na minha vida atual! Que alívio eu experimentaria nos últimos momentos e quão fácil teria sido a separação se, em vez de a contrariar, eu me tivesse abandonado confiadamente à vontade de Deus, à corrente que me arrastava, mas em lugar de volver os olhos ao futuro que me aguardava, eu apenas via o presente que ia deixar.
Quando houver de voltar à terra, serei espírita, vô-lo afirmo. Que ciência sublime! Assisto constantemente às vossas reuniões e aos conselhos que vos são transmitidos. Se eu, quando na terra, pudesse compreendê-los, os meus sofrimentos teriam sido atenuados. A ocasião não teria chegado. Hoje compreendo a bondade e a justiça de Deus, conquanto me não encontre suficientemente adiantada para despreocupar-me das coisas da vida. Meus filhos principalmente me atraem, não mais para animá-los, porém para velar por eles, inculcando-lhes o caminho que o Espiritismo traça nesse momento. Sim, meus bons amigos, eu tenho ainda graves preocupações, entre as quais avulta aquela da qual depende o futuro dos meus filhos. Pergunta: podeis ministrar-nos qualquer informação sobre o passado que deplorais? Ah, meus bons amigos, estou pronto a confessar-me. Eu tinha desprezado o sofrimento alheio, vendo diferente o sofrimento da minha mãe, a quem chamara doente imaginária. Por não vê-la de cama, supunha que não sofresse e zombava dos seus queixumes. Eis como Deus castiga. 6 meses depois da morte foi novamente evocada. Agora que um tempo assaz longo se passou desde que deixaste o invólucro material, tende a bondade de descrever-nos a vossa posição e ocupação do mundo espiritual? Resposta: na vida terrestre eu era o que vulgarmente se chama uma boa pessoa. Antes de tudo, porém, prezava o meu bem-estar. Compassiva por índole, talvez não fosse capaz de penoso sacrifício para minorar um infortúnio. Hoje tudo mudou e, posto seja sempre a mesma, o eu de outrora modificou-se. Ganhei com a modificação e vejo que não há nem categorias nem condições além do mérito pessoal, no mundo dos invisíveis, onde um pobre caridoso e bom se sobreleva ao rico que humilhava com a sua esmola. Veio especialmente pelo que se aflige com tormentos familiares, com a perda de parentes ou de fortuna. A minha missão é reanimá-los e consolá-los, e com isso me sinto feliz. Ana. Importante questão decorre dos fatos supra-mencionados. Eila, esse aqui é um comentário de São Luís. Poderá uma pessoa, por esforço da própria vontade, retardar o momento de separação da alma do corpo? Resposta do Espírito São Luís. Resolvida afirmativamente, sem restrições, essa questão poderia dar lugar a consequências falsas. Certamente, em dadas condições, pode um espírito encarnado prolongar a existência corporal a fim de terminar instruções indispensáveis, ou ao menos por ele como tais julgadas. É uma concessão que se lhe pode fazer, como no caso vertente. Além de muitos outros exemplos, esta dilação da vida não pode, porém, deixar de ser breve, visto como é defeso ao homem inverter a ordem das leis naturais, bem como retornar de modo próprio à vida, desde que ela tenha atingido seu termo. É uma sustação momentânea apenas. Preciso é, no entanto, que da possibilidade do fato não se conclua a sua generalidade, tampouco que dependa de cada qual prolongar por este modo a sua existência, como provação para o espírito ou no interesse de missão a concluir. Os órgãos depauperados podem receber um suplemento de fluido vital que lhe permita prolongar de algum instante a manifestação material do pensamento. Isso aí está presente também no livro Missionários da Luz, capítulo 7, Socorro Espiritual. Estes casos são excepcionais e não fazem regra. Tampouco se deve ver nesse fato, uma derrogação de Deus à imutabilidade das suas leis, mas apenas uma consequência do livre-arbítrio da alma, que no momento extremo tem consciência da sua missão e quer, a despeito da morte, concluir o que não pôde. Então, às vezes pode ser também uma espécie de castigo infligido ao espírito duvidoso do futuro, esse prolongamento de vitalidade com o qual tem necessariamente de sofrer. Agora um pequeno comentário de Kardec para encerrar o capítulo. Poder-se-ia ainda admirar a rapidez relativa com que se desprendeu esse espírito, dado seu apego à vida corporal. Cumpre, porém, considerar que tal apego nada tinha de material nem sensual. Antes possuindo mesmo a sua face moral motivada, como era pelas necessidades dos filhos ainda tenros. Enfim, era um espírito adiantado em inteligência e moralidade. Por mais um grau, e poder-se-ia considerá-lo um dos espíritos dos mais felizes. Não havia, portanto, nos laços perispiríticos a tenacidade resultante
da identificação material. Pode dizer-se que a vida debilitada por longa enfermidade apenas se prendia por tênues fios que ele desejava impedir se rompessem. Contudo, a sua resistência foi punida com a dilação dos sofrimentos concernentes à própria moléstia, e não com a dificuldade do desprendimento. Assim, realizado eis que a perturbação foi breve. Um outro fato igualmente importante decorre desta, como da maior parte das evocações feitas em épocas diversas, mais ou menos distantes da morte. É a transformação gradual das ideias do espírito, cujo progresso se traduz não por melhores sentimentos, mas por uma apreciação mais justa das coisas. O progresso da alma na vida espiritual é, portanto, um fato demonstrado pela experiência. A vida corporal é a praticagem deste processo de progresso, a demonstração das duas resoluções, o cadinho em que ele se depura. Desde que a alma progride depois da morte, a sua sorte não pode ser irrevogavelmente fixada, porquanto a fixação definitiva da sorte é, como já o dissemos, a negação do progresso. E não podendo coexistir simultaneamente as duas coisas, resta a que tem por si a sanção dos fatos e da razão.